Olá, bom dia! Hoje é dia 1º de outubro de 2025, quarta-feira. Louvado seja o nome do Senhor pelo privilégio que temos de estar juntos mais uma vez, louvando a Deus, glorificando o Senhor, tendo esse tempo para a nossa devocional, nossa meditação. O texto continua sendo da carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, já bem no seu finalzinho, capítulo de número 6, versos de número 12, 13 e 14. Ele diz o seguinte: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, tão somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Falamos aí sobre a circuncisão e o apóstolo Paulo, de certa forma, trabalhará ainda um pouquinho, uma referência no versículo a seguir, mas hoje vamos falar, e também amanhã, com a graça de Deus, sobre a importância, o valor da cruz como referência única na vida do cristão. E quando eu falo cruz como referência única, eu não estou me referindo a um objeto que você vai ostentar no pescoço, colocar num templo religioso, seja protestante, católico, romano ou qualquer coisa. Não. Cruz aqui significa a realidade do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus, vicária na cruz do Calvário, tá? No madeiro. Então, não é uma referência, portanto, eu tenho aqui, eu sou cristão, tenho uma cruz aqui no meu cordão. Não é isso. É a referência única da cruz como elemento de redenção, de salvação que Deus providenciou para toda a humanidade no que diz respeito àqueles que nele creem. Então vamos ver aí o que Paulo fala nesses textos sobre a cruz como referência única. Primeiro ele fala da centralidade glorificadora da cruz, ou seja, a realidade da morte de Jesus, da cruz de Cristo no Calvário, onde ele assume os nossos pecados, morre pelos nossos pecados para que pudessem ser remidos, pagos, para que pudéssemos ser realmente resgatados do império das trevas e transportados para o Filho do reino do seu amor. É esta centralidade glorificadora que ele nos fala aqui no verso de número 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É a centralidade glorificadora da cruz, ou seja, a manifestação da glória humana, da ufania humana, do orgulho humano. Tudo isso é muito comum. Comum a nós gostamos de nos orgulhar, nós gostamos de manifestar aí o nosso valor, a nossa importância, de nos ufanarmos, de estarmos envaidecidos
pela posição que ocupamos, pelo valor monetário que sustentamos, temos ou conquistamos. Mas tudo isso é absolutamente vazio. Por isso ele apresenta esse contraste. Enquanto alguns queriam gloriar-se na carne, com relação à circuncisão, por exemplo, uma marca religiosa distintiva, qualquer outro elemento poderia ser usado. Fama, dinheiro, posição social, nome familiar, qualquer um. Paulo diz para mim, longe esteja de gloriar-me a não ser na cruz de Cristo. É o contraste que ele apresenta aqui entre a glória da cruz e a glória da carne humana. Paulo poderia gloriar-se na sua própria carne. Ele diz lá em Filipenses 3, 4 a 6, eu sou hebreu de hebreus, circuncidado ao 8º dia, segundo a lei fariseu, na mais rigorosa seita judaica. Então Paulo tinha motivos para se gloriar pessoalmente na sua carne, mas ele julgou tudo isso como, ele diz lá em Filipenses, esterco, por causa da sublimidade da cruz. A glória de Paulo não estava no número dos convertidos, no número daqueles que ele havia batizado, até porque ele disse que batizou bem poucos, mas sim na glória da cruz de Cristo, a sua identificação na morte do Senhor Jesus. A glória para ele estava centralizada, residindo de fato na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é um contrassenso. Era no mundo antigo, hoje talvez nem tanto, mas ainda continua sendo, se entendermos aí o significado da cruz. É um contrassenso porque a cruz nunca será sinônimo de glória, será sinônimo de vergonha, será sinônimo de dor, será sinônimo de sofrimento, será sinônimo de vexame, será sinônimo de humilhação. A própria Escritura diz em Deuteronômio 21, 23, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Paulo repete isso aqui em Gálatas, capítulo 3, verso de número 13. E ele enfatiza isso, deixando claro que é algo que não é compreensível à mente humana, a estrutura do mundo, que a cruz de Cristo, seja elemento de glória, porque ela era vista como elemento de condenação, de vergonha, de humilhação, de penalidade máxima em relação à vida da pessoa, chegando a ser maldito de Deus o que nela fosse pendurado. Mas louvado seja o nome do Senhor, que ele transformou esse objeto de humilhação, de vergonha, em algo glorioso, em fonte de glória para aqueles que recebem a Cristo como Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Ele abençoe a todos nós, para que possamos sempre dizer como o apóstolo Paulo, longe de mim, gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Que assim seja. Amém. Amém.